Um cliente chegou para mim e disse, eu tenho dois irmãos. Ah, não é bem isso. É um irmão e aí também tive um aborto. Aí eu perguntei, sua mãe te disse isso? Você soube como? O terapeuta me disse durante uma constelação que minha mãe teve um aborto, portanto eu tenho dois irmãos. E aí eu digo para você, será que isso é uma verdade? Será que a gente deve interpretar tudo que o terapeuta fala como sendo verdadeiro? Será que você, que é um terapeuta, deveria falar dessa forma? Como que a gente fala coisas difíceis para o nosso cliente? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Existem muitas coisas desagradáveis que de alguma forma se mostram durante uma constelação. A gente percebe que o pai não amava a mãe, às vezes que a mãe estava presa numa outra paixão, às vezes, como eu falei antes, pode ter tido ou parece ter tido algum aborto, algum filho não nascido, pode ter um assassinato no passado familiar, pode ter uma pessoa que abusou sexualmente, só que nós não podemos talvez saber com certeza como terapeuta que isso é uma coisa real. A constelação mostra sempre através do nosso cliente algumas coisas pesadas. Então, de alguma forma, quem está trazendo a energia à tona, seja de um abuso, de um aborto, de um assassinato, de um amor rompido, de uma paixão, de uma amante, não importa, é o nosso cliente. Então, através da energia dele, através dos movimentos dele ou do grupo, sem a nossa influência, isso se demonstra. De qualquer forma, às vezes é importante a gente ter um pouquinho de bom senso. Na hora de a gente mostrar alguma coisa que aparentemente a constelação está deixando evidente, a gente pode usar assim as palavras. Talvez exista isso. Pense se isso não é provável. Você já soube de alguma coisa parecida com isso na sua família? Então pense sobre isso. A gente não deve dar certezas absolutas. Às vezes o terapeuta ele fica tão empolgado ou ele tem realmente esse hábito de querer falar, olha, tem isso, veja isso, aconteceu isso. Alguns têm um tipo de mediunidade, de sensibilidade avançada e colocam realmente verdades na constelação do cliente e isso talvez atrapalhe mais ainda a compreensão do cliente. Talvez isso tire inclusive o foco que é terapia, então das questões internas do cliente, das questões emocionais, dos bloqueios, das recusas do nosso cliente, e aí ele começa a olhar um fato grandioso. Nossa, houve um assassinato. Nossa, papai amava outra pessoa. E aí ele fica ainda olhando para fora, para uma história, ao invés de olhar para dentro. O mais importante na constelação sistêmica é a gente sempre direcionar o olhar para dentro, não para fora. Por isso, em alguns casos, é importante a gente falar algumas coisas, né, como isso que eu falei, algumas evidências que a constelação está demonstrando, mas sempre usando termos. Será que não ocorreu isso? Talvez tenha ocorrido isso? Você já soube desse fato? Alguém já contou algo semelhante? Faz sentido para você se você está identificado com determinado assunto? E às vezes a gente também não sabe em que momento, né, em qual geração ocorreu alguma coisa, então a gente fala, olha, no seu passado familiar é bem provável que ocorreu isso, porque em todas as famílias ocorrem abusos, abortos, assassinatos, amantes, pessoas que se casam sem amor, pessoas que se unem por interesse, roubos entre família, enfim, tem de tudo. Então a gente também pode usar esse argumento de falar, olha, você está identificado com esse fato que se mostra na constelação, mas não é possível saber exatamente em qual geração isso ocorreu. Se alguém de repente falar para você, ok, você vai ficar sabendo, mas nem se preocupe em investigar, porque assim a gente tira o peso
né, dessa coisa bombástica, né, dessa manchete gritante de jornal e traz de novo para o íntimo do nosso cliente, para a forma emocional como ele lida com as situações do aqui e agora, e principalmente ele aprendendo a incluir isso sem ficar apegado à história, ele pode entender os benefícios dessa história na própria vida e transcender isso e fazer disso força, energia, capacidade, resiliência para a própria vida dele. É assim que eu ajo, pelo menos durante os meus trabalhos de constelação. Eu acho que a gente precisa tomar realmente muito cuidado com essas revelações bombásticas. Isso às vezes fica registrado no inconsciente do nosso cliente. Ele está muito aberto durante a constelação e se a gente fala qualquer coisa, ele vai captar isso com muita intensidade. Outras coisas que eu acho importante é a gente também evitar ficar censurando o nosso cliente, né? Então ele já vem cheio de questões, ele já vem cheio de culpas, de medos, de travas, até de bloqueios, de resistências, e quanto mais a gente ficar apontando os defeitos, que pode ser muitas vezes da cabeça do próprio terapeuta, mas às vezes a gente percebe isso, quanto mais a gente fica apontando esses lados negativos, isso talvez provoque mais o fechamento do nosso cliente. Então eu acredito que a gente pode às vezes até censurar, mas de uma forma muito mais amorosa, de uma forma muito mais humana. De novo usando termos, será que você não está sendo intransigente? Você já foi ciumento em algum momento da sua vida? Você percebe o quanto que essa negação que você tem em relação ao seu pai está doendo dentro de você? Então a gente com habilidade, usando as palavras corretas, a gente não está apontando o dedo, não está censurando, não está condenando, está trazendo uma informação válida, mas ao mesmo tempo uma possibilidade de mudança. A gente está mostrando para o nosso cliente que aquele fato, aquela situação, aquela emoção que ele está vivendo, ela é uma coisa que existe hoje, mas pode ser transcendida. E que quando for transcendida, vai trazer um grande alívio, uma grande libertação para o nosso cliente. Então são essas dicas de terapeuta. Se você é um constelador, um terapeuta, um psicólogo, de repente você pode aproveitar um pouquinho disso, de repente você até já faz dessa forma, mas eu acho sempre importante deixar essas mensagens, principalmente para as pessoas que ainda têm dúvidas em como falar com o cliente, como se comunicar, como expressar, o que falar, o que não falar. Vou fazer outros vídeos sobre esse tema, mas por enquanto é isso. Grande abraço para você e até um próximo vídeo.